era petista? E você lembra o que a Dilma fez? E o que você fez na época? Ajoelhou e não rezou. Agora 4h50, a Beatriz está na linha conosco. Vamos tentar voltar a falar com a Beatriz Frener, que está lá na Câmara de Curitiba, né? A professora Josete acabou de fazer uso da palavra, na verdade ela acabou de sair mesmo do microfone e essa fala dela, né, Beatriz, deu repercussão. Daqui a pouco a Beatriz então, mas a informação que já chega aqui, o G-Book, é que o mestre Pop, por exemplo, que é um outro vereador, chegou a chorar com a fala da professora Josete, que é vereadora, porque ela fez uma fala tentando focar ali na infância difícil de Renato Freitas, quis apelar ali emocionalmente. Eu entendo que o mestre Pop esteja chorando. O mestre Pop estava na fila da Secretaria de Saúde, ele estava organizando fila, ali naquele centro de saúde da rua Barão do Rio Branco. De repente volta para a Câmara Municipal. E de repente está com o pé fora da Câmara Municipal. E alguém vai ali, faz aquele discurso e fala da tristeza e tal. Ele está emocionado, mas o mestre Pop, você é um homem das artes marciais. Você sabe que invadir locais... Ou você aceita que o garotão aí que está chorando por ele invada a tua academia. Você topa, mestre Pop? Olha só, quem fala nesse momento é a Carol D'Artora, do PT, partido de Renato Freitas. Ela que esteve hoje à escola na mesma manifestação, mas alega não ter invadido a igreja. As imagens também não mostram ela invadindo a igreja. E exerce seu mandato tranquilamente, tanto que faz uso da palavra agora. Porque eu estou reforçando isso, só para concluir, porque isso enterra o discurso do PT de racismo. O racismo não tem nada a ver com esse caso. O racismo existe, é um problema que tem que ser resolvido. Mas no caso do Renato Freitas, ele está sendo julgado porque ele invadiu uma igreja. Apenas isso, ponto. Tanto verdadeiro que essa jovem vereadora, toda vez que se faz uma alusão à pessoa dela, ela é absolutamente respeitosa. Sim. Então, esse discurso do Renatinho é um discurso bem... Bom, deixa eu falar, chatinho. Vamos falar com a Beatriz então, que está na Câmara. Bia, qual que é a situação de momento por aí? A gente já relatou aqui no ar que a fala da Josete foi muito forte, né? Inclusive outros vereadores em plenário choraram ao escutá-la. Exatamente, a professora Josete, que é do PT, mesmo partido do Renato Freitas, portanto, usou a palavra agora há pouco e com um discurso bastante emocionado, eu diria, né, pegando esse lado do racismo, que é claro, um problema que existe no país, tocou outros vereadores com essa fala dela aqui, ela conseguiu tocar outros vereadores, fazendo esse pedido para que eles votem pelo arquivamento desse processo. E, por exemplo, o vereador mestre Pop se emocionou e chorou durante essa fala. Nesse momento, a Carol D'Artora, que também é do PT, está usando a palavra e seguindo a mesma linha, falando que Renato Freitas foi eleito com mais de 5 mil votos, pedindo que essa representatividade seja respeitada e, falando mais uma vez aqui a palavra racismo, tomando conta desses discursos, lembrando que num primeiro momento, entre os inscritos, quem começou essa fala foram os vereadores que são favoráveis ao Renato Freitas. Depois, na sequência, devem vir também os demais legisladores aqui que vão trazer, de certa forma, uma opinião diferente. E só reforçando a informação, nem Renato Freitas, nem o advogado de defesa dele, o Dr. Guilherme Gonçalves, estão nessa sessão porque consideram que não foram notificados a tempo e que, portanto, o que está acontecendo aqui, segundo eles, é irregular. Bia, só um pedido. Eu queria que nossa equipe verificasse nos anais da Câmara Municipal. A Josete está lá fora da sala de aula há mais de 20 anos, vereadorando, certo? Então eu queria que se verificasse um discurso da professora Josete tratando do assunto racismo ao longo da sua vetusta história na Câmara Municipal de Curitiba. É preciso ser sério, é preciso ter compromisso com o discurso ideológico. Se ela já fez um discurso contra o racismo na história dela, eu bato palmas para ela. Se ela está fazendo H no dia de hoje, é deplorável essa atitude. Olha só, nós recebemos aqui as manifestações oficiais agora. Primeiro vamos acompanhar aqui, Escola, a manifestação do Dr. Guilherme Gonçalves, que é o advogado que representa, né, o Renato Freitas.
que não está na sessão por orientação do seu advogado. O que ele alega, Escola? É isso mesmo, ó. O Guilherme Gonçalves, ele diz que ele mandou até um documento para a Câmara de Vereadores de Curitiba. Estou abrindo esse documento aqui agora. Ele alega que essa é uma sessão ilegal. Ele reconhece a nulidade dessa sessão e dessa convocação porque ela foi feita com menos de 48 horas de antecedência do que de fato ela deveria acontecer. Aí ele coloca aqui nessa manifestação os artigos referentes a essa situação na Câmara, diz que uma sessão extraordinária deve ser convocada com antecedência mínima de 2 dias e nela não se tratará de assunto estranho à convocação, sendo vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão dessa convocação. É o que diz o Guilherme Gonçalves e fala também que é inconstitucional por causa desse prazo, que não de 48 horas e sim de 24 horas a convocação. Desculpe, ele cita um decreto-lei e não o regimento da Câmara Municipal, é isso? E aí busca amparo numa súmula vinculante. Isso é típico de bom advogado. Está fazendo bem o papel dele. Se ele tem razão ou não, aí é uma outra questão. É um decreto-lei, isso mesmo, do artigo 5º do decreto-lei. Da onde? Ele não especifica aqui. Pois não. Foi vago nisso. É típico de um bom advogado que está embaralhando o jogo. É isso. Agora a Câmara também mandou uma resposta aqui à imprensa, né? E também a própria defesa do Renato Freitas, alegando que é válida sim a sessão na escola. Inclusive está aqui com o documento, né? Assinado pelo Tico Kuzma, e ele negou o provimento ao pedido, esse pedido que a escola leu, né? Alegando que a convocação da sessão se deu de uma forma regimental, observado o prazo de um dia útil de antecedência, e que ainda que o teor do decreto se verifique, conforme a certidão, que a comunicação da sessão, tanto para o vereador representado quanto para a sua defesa técnica, ocorreu com o mínimo de 24 horas. Então está rebatendo, inclusive, o decreto-lei, dizendo que ele atendeu ao decreto-lei e termina assim: há de se ponderar, por fim, que todas as comunicações referentes aos atos, né, desse procedimento, à exceção da notificação do representado, ocorreram via e-mail, sem que a defesa tenha arguido quaisquer nulidades. Está falando o seguinte: eu fiz isso o tempo todo, vocês não reclamaram, agora inventaram isso para reclamar. Inclusive o Tico Kuzma, há pouco na sessão, ele até se justificou também, porque o Dalton Borba levantou essa lebre na sessão agora há pouco, e Tico Kuzma disse o seguinte, que uma sessão extraordinária deve ser pedida com 2 dias de antecedência em momentos de recesso. Quando ela é pedida ou convocada durante dias úteis, dias de trabalho dos vereadores, não há a necessidade dessas 48 horas de antecedência. Eu vou terminar aqui, vou fazer diferente hoje, viu? Nós vamos entregar aqui na FM, que eu tenho que entregar pro 3 em 1, mas nós vamos seguir aqui mais 15 minutos na live. Então você quer continuar aqui no Rick Notícia e Opinião, tem muita coisa para falar nessa questão da Câmara. E agora, notícia de última hora: deputados acabaram de trocar quase socos no plenário da Assembleia. O dia tá quente no Centro Cívico. Não. Então, hoje eu tenho que entregar na FM, mas a gente já fala na live. Então, tchau, G. Tchau, tchau, mas eu quero... Tchau, até mais. Tchau. Continuamos na live. Você ouviu RN Opinião na Olha só, estamos agora na live, já estamos falando na live. Agora sim, G-Book, fale, por favor. Perdão, mas é que tinha que entregar pra rede. Mas parece briga de jogador de futebol. Eles só se dão empurrão e de vez em quando os coice por baixo. Mas isso. É porrada mesmo, não sai. Então, o Galo e o professor Lemos. E o professor Lemos, os dois são peso-pena. Se levar um tapa no ouvido, qualquer um dos dois cai desmaiado. O motivo da briga foi o seguinte, ó, o Galo falou que os professores... O Galo falou que os professores serviram de motivo para a eleição, o Lemos discordou, o Lemos que foi presidente do PP Sindicato por muito tempo, e aí tiveram que separar, a turma do deixa disso entrou em ação hoje. Antigamente tinha um segurança da Assembleia chamado Metralha, foi lutador de luta livre, viu, Escola? Num programa histórico que tinha aqui na televisão e tal, tinha... Telecat. Era o Telecat, e o Metralha, uma figura simpaticíssima, morreu há uns 3 anos. Era um homem de paz e tal, mas era fortíssimo. Nós estamos tentando localizar aqui, G-Book, a imagem dessa briga, dessa discussão, dessa quase troca de socos. Aí uma vez tinha um deputado lá no plenário chamado Gabriel Manuel, e ocupava
à tribuna Roberto Requião, o Bob Champagnat. E o Bob Champagnat sempre foi muito efusivo, que nem esse cara aí, o Lemos, e o Galo, que bate asa e tal. E aí o Gabriel... Não, o Lemos é efusivo? O Lemos eu acho que ele é tranquilo. Tô falando a verdade, mas ele é bem tranquilo, quase parando. O Lemos, para tirar ele do sério, o Galo deve ter provocado, viu? Tá bom, então tá. Para mim é briga de peso ou pena, não tem nem importância. Mas o caso é o seguinte: aí o Gabriel Manuel tirou um trabuco no meio da. E para quem não acha que não acontece isso, lembre que o senador Arnon de Mello, pai do Fernando Collor, matou um outro senador em plenário. Um tirão, sim, bem assim foi. É isso, vamos tocar aqui então. Nós continuamos com vocês na live aqui da Jovem Pan News Curitiba. Clima quente na política paranaense. A Câmara de Curitiba nesse momento discutindo a cassação de um de seus vereadores, Renato Freitas do PT, aquele que invadiu a igreja. E na Assembleia Legislativa do Estado, 2 deputados brigaram feio no plenário, quase saíram no soco. Deputado professor Lemos e deputado Galo. Eles discutiram por diferença de pensamento na questão do greve dos professores, essa paralisação dos professores. O Galo disse que os professores estão servindo de massa de manobra eleitoral. O Lemos se revoltou e partiu para cima do colega. Eu fico imaginando, Gebuque, a qualidade dos parlamentares. O parlamentar, ele tem que saber falar. Parlamentar, parlar, não é? Francês. Agora, soco tem que saber dar também pelo jeito, porque todo dia tem um quase soco, como diz você hoje, Gebuque. É o ringue lá que o Amaro, inclusive, sugeriu esses dias. O Amaro é muito jocoso nesse sentido. Mas eu averiguei, foi só bate-boca mesmo. Eu já tenho uma informação de cocheira da Assembleia, que foi só eu de sempre. Sabe? Fala, e daí eles fingem, levantam o bracinho para cima. Tem que tomar um pouco de cuidado para não ter cãibra, né? Ô, Escola, eu vou enrolar aqui até você achar a imagem. Já tô te avisando aí, você não vai achar que vai desistir, não. Até porque a audiência veio toda aqui pra live, que tava na FM. A gente tá com uma audiência bem legal aqui na live. Nós vamos esperar aqui o Eduardo Escola fazer a localização desse entreveiro lá, como se diz no interior, na Assembleia. Eu consigo colocar a Bia? Não, já caiu tudo, né? Se eu conseguir colocar a Bia, vamos tentar colocar a Bia para também atualizar a situação lá na Câmara de Curitiba. Nesse momento, quem faz uso da palavra é a vereadora Carol D'Artora, né? Ela que está defendendo, claro, seu colega de partido, o Renato Freitas. Ô, Gebuque, agora, essa discussão do racismo que o PT tenta invocar, é importante que a cidade debata mesmo, né? Até porque vários militantes de esquerda têm colocado em seus blogs por aí, né? Tem um pessoal de um jornal de esquerda famoso aí que fala que Curitiba é racista. Você concorda com essa frase que a esquerda tem usado? Veja, a história de Curitiba ser racista tem muito a ver com a conformação étnica dessa cidade. Assim como se você for a Salvador, então você vai dizer que Salvador é racista porque tem mais negros do que brancos. É também a conformação étnica daquela cidade. E é claro, os curitibanos como um todo, eles são frios, não importa de que cor eles são. Mas é uma característica do povo curitibano a frigidez no relacionamento, a forma mais difícil, né, de se manifestar e tudo mais. É uma característica, né, antropológica da nossa gente. Mas eu quero te dizer o seguinte, cada caso é um caso, mas você ouve denúncias de racismo muito mais contumazes em outras cidades do Brasil do que em Curitiba. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu tive inúmeros colegas de uma cor diferente da minha. Inclusive no esporte, com preponderância para homens e mulheres de... Qual é o certo falar, Mark? A patrulha é tão grande que eu já não sei mais o certo. Como é que a gente chama uma pessoa de cor? Negro. Isso. Então, eu tive... porque preto é cor, né? Cor não é... A raça não negra. É raça negra. Eu tive inúmeros companheiros de raça negra que participaram de atividades esportivas comigo e sempre tiveram muito sucesso, tiveram destaque, até porque eles têm algum favorecimento biológico. Vamos voltar para a Câmara então, falar com a Beatriz Frenner, que está por lá. Bia, como é que é a situação de momento aí? Eu vi que você saiu agora, está mais calmo lá dentro. Quem está falando ainda é a Carol D'Artora, né?
Ainda é a Carol D'Artora, lembrando que são 15 minutos para cada um dos vereadores inscritos, mas eles podem pedir um acréscimo nesse tempo para mais 15 minutos. Então pode ser que a gente tenha aí um limite de pelo menos 30 minutos por... agora vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Vamos lá. Então, quem está falando agora, continua falando, é a vereadora Carol D'Artora, do PT. Então, vale lembrar como que é o processo dessa sessão aqui. Cada vereador inscrito tem 15 minutos, pelo menos, para falar. Se for necessário, prorrogáveis por mais 15. Então, é um limite de 30 minutos por vereador inscrito. Ainda não foi divulgada a lista de quantos vereadores devem usar a palavra, mas nesse primeiro momento a gente teve a professora Josete, a Carol D'Artora, as duas do PT, as duas usando esses discursos embasados em fatos aí que envolvem racismo, para justificar essa situação que está envolvendo o vereador Renato Freitas. Muito se fala que ele está sendo vítima de uma perseguição, até mesmo vítima de racismo. É por isso mesmo que essa deve ser uma votação bastante complicada, e por isso que vocês também comentaram mais cedo sobre essa questão do vereador querer ou não se posicionar. Aquele que for votar, se votar favorável ao Renato Freitas, vai estar aí deixando descontente uma parte dos eleitores religiosos que se sentiram e se sentem ofendidos com aquela manifestação. Se votarem contrários ao Renato Freitas, vão se tornar também aí alvo desse discurso de racismo. Então, a Carol D'Artora continua falando lá dentro, mas a sessão está acontecendo de uma forma muito tranquila. Diferente da sessão do Conselho de Ética, que foi em maio desse ano, que tinha manifestantes aqui do lado de fora da Câmara, hoje, nessa primeira sessão para discutir a cassação ou não tem nenhuma manifestação. Algumas pessoas estão acompanhando lá de cima das galerias, mas tudo de uma forma muito tranquila e também, ao que tudo indica, é uma sessão que vai longe. Obrigado, Beatriz. Não estou me escutando, não sei se está... Agora sim. Obrigado, Beatriz, pelas informações. Portanto, está quente lá a sessão na Câmara de Curitiba, tranquila, ainda bem, na questão física, mas quente nos debates. Lembro aqui, a quem chegou agora, a Bia registrou mais cedo, na fala da professora Josete, que é a companheira de partido do Renato Freitas. Outros vereadores chegaram até a chorar no plenário, quando ela fez um discurso emocionada, falando da infância de Renato Freitas. Quem chorou no plenário foi o mestre Pop, que é o vereador, inclusive, sob júdice, né? Porque tem essa discussão se o Éder Borges volta ou não, é uma confusão sem tamanho. A Bia falou uma coisa importante hoje à escola, que não tem ninguém se manifestando lá. Me parece uma questão estratégica mesmo. Os militantes que defendem aí o Renato Freitas sabem que dificilmente a votação ocorra hoje. Cada vereador tem meia hora para falar, são 38. Então você faz a conta aí, tem muita gente para falar. Então a sessão não termina hoje, ela vai se estender até amanhã. Então amanhã sim eu acho que teremos manifestação e militantes lá na Câmara de Curitiba hoje. Uma informação que veio agora da Assembleia para mim. Eu estava estranhando, você tem razão, esse Lemos é um pouco água de macarrão, né? Eu achei tranquilo, assim. Manja água de macarrão, depois faz o macarrão e tal, fica aquela aguinha. Ele é meio assim. Pois é, tá fazendo tipo, sabe por quê? Porque a galeria tá cheia de prof. Sim, eles estão... funcionário público, tá fazendo gás, se lemos. Ele quis se mostrar ali. Inclusive teve essa discussão, encontramos aqui na live da Assembleia Legislativa. Vou pedir pro Yuri apertar play ali, com um pouquinho de áudio, fazendo favor, Guilherme, que o deputado Galo falava... Eu sou homem para isso. Eu desço aqui, pode vaiar, mas deixa eu falar. Pessoal, pedir mais uma vez aí para o nosso visitante, enquanto o deputado estiver falando, por favor, não interrompa, não interfira. No final, como o próprio deputado falou, vocês podem aplaudir ou podem vaiar o deputado. Pode vaiar. Não, por favor, com educação. Então, senhoras e senhores, quando hoje se divulga o preço do que se gastou lá fora, tirando da saúde, da educação, para se montar um porto lá fora... Esse é o deputado Galo falando da questão de dinheiro que foi tirado de saúde, educação, para se montar porto em relação até a Petrobras fora do Brasil. E aí, em dado momento, ele disse que os manifestantes eram massa de manobra. Vamos aumentar, acho que é esse momento agora. Vamos ver a vaia. A vaia faz parte do espetáculo da vida.
Para encerrar, senhor presidente. Ele discutiu com os manifestantes que estavam no plenário e aí, em dado momento, o deputado professor Lemos, ele pediu pela ordem a palavra. A gente já coloca nesse momento e era uma discussão acalorada, na verdade, cada um falando para o seu nicho ali. A gente já coloca o trecho certinho. Vamos usar os professores para fazer manifestação. Os professores são fortes, mas nunca recebem aquilo que devem receber. Ali eu achei que o pessoal tinha colocado no ponto, não colocou, mas daqui a pouco, então, essa fala, o Galo, ele é muito veemente, ele sim, daí é efusivo, o Gebuk, e fez uma provocação ali direta ao pessoal da galeria, e como você bem falou, acho que o Lemos quis ser o herói da galera e tentou ir pra cima, mas não chegaram a trocar supapos, não. Foi só, né, um empurra, sabe aquela coisa na escola, quando você intima o cara que você quer brigar, mas você tem medo dele, daí você faz, você fala que vai brigar, mas não vai. Foi mais ou menos isso. É o seguinte, agora vamos louvar a elegância da rapaziada. Uns ternos bem cortados e boas gravatas e tal. Oxalá a qualidade da prestação de serviço fosse similar à elegância aí dos deputados que estão sendo mostrados nas imagens. Tudo gravatinha hermê e tal, o presidente da Assembleia, o cabelinho bem, o que sobra, bem alinhado e tal, tá bonito. Tá, e portanto o bate-boca lá, enfim, na Assembleia, daqui a pouco o pessoal coloca ali, a sessão que está sendo comandada hoje pelo deputado Tercílio Turini, que é lá da região de Maringá hoje, correto? Londrina. Então Londrina, e ele parece que tá um pouco lá, enfim. E aí então tá comandando a sessão, e daqui a pouco a gente separa esse trecho aí do Galo e do Lemos brigando. Ele tem eu recebi aqui um vídeo cortado aqui, quer tentar aqui, do pessoal lá da própria Assembleia, que mandou ali a discussão dos dois. Agora, é importante dizer também que, o Gebuk, o professor Lemos, ele tem um histórico muito grande com a PP Sindicato, ele foi professor da PP Sindicato, você sempre gosta de falar quanto tempo esse pessoal não está em sala de aula, né? O Lemos ficou alguns anos aí na presidência da PP, depois foi para a PP Sindicato, agora está como deputado, mas não conseguiu aí voltar à sala de aula até hoje. Professor de matemática, mas acho que faz tempo que ele não pega um giz. Mas é que giz às vezes prejudica a pele e tal, difícil, complicado. O Traiano, inclusive, já voltou, viu, a comandar a sessão da Assembleia Legislativa. Ele tinha saído por algum motivo, né? E já retornou à sessão da Assembleia Legislativa. Sabe de uma coisa? Se continuar desse jeito, o Traiano, se não se reeleger, vai trabalhar com o Dana White. Vamos colocar no ar, então, o Galo discursando na Assembleia e foi interpelado pelo professor Lemos do PT. Deputadas, deputados, saudação a todos os profissionais que se encontram aqui nessa casa hoje. Mas é o começo. Mas eu quero fazer um apelo a vocês. Por favor, não se deixem levar por bucha de campanha de quem quer que seja. Vocês são maiores que isso. Por favor, vocês estão acima de tudo. E é vero e é legítimo tudo que vocês estão reivindicando. Agora, cuidado, porque esse discurso é o mesmo. Eu não vejo solução. Os governos passaram, e vocês são sempre chamados numa hora que é necessário para uma certa movimentação. Senhoras e senhores, vocês são maiores que... Tá, e portanto, eu quero saber qual foi a mentira que o Galo falou. Escutei só verdades ali, o Gebuk. Bom, que os professores são maiores do que qualquer manifestação partidária ou de sindicato, você não tenha dúvida, né? O professor é a base de uma nação. A educação é a base de um país. Agora, fica muito difícil, né? Porque todo mundo quer esse discurso que eu estou sustentando aqui, que é a base, que não sei o quê. Você sabe, eu sei, todos que estão aqui conosco na live sabem. Nunca o professor é devidamente valorizado. E aí esses caras de sindicato, o Lemos não sei quanto tempo no sindicato, agora não sei quanto tempo na Assembleia.
É assim, sabe? Vão se perpetuando, mas a culpa não é deles, a culpa é do povo que reelege, que estão lá todas as legislaturas. Tá aí, portanto. É isso. Será que a gente consegue, Escola? Você conseguiu ali? Dá 1 minuto, tô cortando e mandando pro Guilherme. Nós estamos com o tempo já estourado aqui. Acho que dá. Vamos convidar o pessoal para ver na televisão, Escola. Acho que é a mais garantido. Senão a gente fica enrolando o povo aqui também, não entrega no ar. Olha lá quem surgiu de repente. Isso, quem começa? Aquela vereadora, Maria Letícia, com os seus trajes negros, como a asa da graúna. Vamos lá, então. Quem está falando na Câmara agora é a Maria Letícia e a gente percebe que os defensores do Renato Freitas todos se organizaram para falar primeiro. Já falou o professor Euler, que é declaradamente a favor de Renato Freitas. Em seguida falou a professora Josete, do partido dele. Depois falou a Carol D'Artora, também do PT. E agora fala a Maria Letícia, que também defende o Renato Freitas. Então houve ali, parece que uma sinergia, para não dizer outra coisa, entre os vereadores que apoiam o Renato Freitas para tentar tomar ali a dianteira nas falas. Nesse momento a Maria Letícia faz a fala dela ali, ela que inclusive na comissão de ética, no Conselho de Ética da Câmara, já tinha se posicionado por uma pena mais leve para Renato Freitas. Vamos finalmente então ver agora esse bate-boca, essa briga lá. É a resposta do Lemos, tá? Trechinho curto, mas que contextualiza o que o Mike falava há pouco. A ordem. Agora tem Professores não é massa de manobra coisa nenhuma. Professores sabe o que quer. Deputado... Nenhum professor está vindo aqui chamado por deputado. Isso é uma vergonha. Mas acho que o Lemos também não mentiu, né, Mike? Professor não é massa de manobra, sindicalista que é. É isso. Tanto é que o sindicato vem sofrendo com perdas imensuráveis, né? A PP, que já foi o sindicato mais rico do sul do Brasil, pouca gente sabe disso. A PP é muito organizada, muito. É dos sindicatos mais ricos do país. Aí quando perdeu a mamata, né, durante o governo, por exemplo, Jaime Lerner, o Gebuco, você lembra disso? Que ele proibiu o desconto em folha, a PP se viu azul. E por que a PP fica amiga do Requião depois? Né? Porque o Requião retoma, dá de novo o desconto em folha para a PP. Fora futebol, a gente diria que era o apito amigo. Como Exatamente. Não é futebol, é governo, a gente diz que é a caneta amiga. Mas depois brigaram também, porque o Requião já falou mal da PP, já brigava muito com o próprio Lemos, que você escutou aí, que era o Bob Champagne é o seguinte, ele briga com ele mesmo no espelho, então não tem novidade. Agora, a verdade que a escola falou é o seguinte, o professor de verdade está em sala de aula, a escola deu o depoimento pessoal aqui da tia dele, né? Eu também tenho professores da família, todo mundo trabalhando hoje, até que o professor de verdade tem amor pelos alunos, sabe o quanto eles já sofreram na pandemia, não quer saber de papo de petista sindicalista não, e pode falar o que quiser, a direção inteira da PP é filiada ao PT, pode pesquisar aí, a presidente o ex-presidente Hermes era, a Marley, outra presidente, era, o Lemos era, tanto que é deputado pelo PT, o PT comanda a PP Sindicato faz 30 anos, para mais. Então eles usam sim o sindicato como ferramenta para atingir os objetivos partidários. Ora, tá mais do que claro isso. Vocês negarem isso é até feio para vocês. Admitam que fica mais bonito. Vambora? Vambora, que tem RIC Notícias 7h20 na tela da RIC TV e a gente espera todos vocês. Tchau, G. Tchau, até amanhã. Amanhã, 4 em ponto no RIC Notícias Opinião aqui na Jovem Pan News.